Imagine se, hoje à noite, alguém olhasse nos seus olhos e perguntasse: por que você acredita nisso tudo? Por que você acredita na Bíblia? Por que acredita em Jesus? Por que acredita em Deus? A resposta que sair da sua boca revela a força da sua fé. É por isso que em 1 Pedro 3,15, a Bíblia diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. Isso significa que todo cristão, não somente pastores, ou apenas teólogos. Todo cristão é chamado a defender sua fé, e não é defender com agressividade. É defender com verdade e amor, com razão e convicção, com clareza e humildade. A palavra apologia, que dá origem à apologética, significa exatamente isso. Dar razões, explicar por que cremos, apontar evidências, mostrar que a fé cristã não é um salto no escuro, é um passo em direção à luz. E hoje, eu quero te entregar 5 respostas que todo cristão precisa saber. 5 fundamentos que vão te dar firmeza quando alguém questionar a sua fé. 5 verdades que mostram que o cristianismo não apenas faz sentido, ele é a explicação mais coerente para a realidade humana. Fica comigo até o fim. Sergipe, inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais na descrição ou na bio, porque o último ponto muda absolutamente tudo. A primeira pergunta é: os documentos do Novo Testamento foram corrompidos com o tempo? Quando você ouve alguém dizer que a Bíblia foi alterada, parece forte, né? Mas, quando você olha para os fatos históricos, essa afirmação desmorona. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem preservado da história da humanidade. Nenhum livro de Platão, Aristóteles, Homero, Tácito, nenhum chega perto. Nós temos mais de 5.800 manuscritos gregos, e mais de 19.000 em outras línguas. São 24.000 cópias feitas à mão, atravessando séculos. E o mais impressionante, o manuscrito mais antigo, o famoso Papiro 52, está a apenas 20 a 30 anos do original. Isso é algo simplesmente sem precedentes na literatura antiga. Sim, existem variantes textuais, erros de cópia, mas mais de 99% delas não mudam nada do sentido do texto. São grafias diferentes, letras trocadas, detalhes irrelevantes. Nada que toque uma única doutrina cristã. A verdade é simples. O Novo Testamento que você tem hoje é praticamente o mesmo texto que saiu da mão dos apóstolos. Ele foi preservado com uma precisão que não existe em nenhum outro documento antigo. Agora, a segunda pergunta: existe evidência histórica de que Jesus realmente ressuscitou? A resposta é sim, e não apenas evidências religiosas, mas evidências históricas, aceitas inclusive por estudiosos não cristãos. Existem 5 fatos mínimos reconhecidos pela esmagadora maioria dos historiadores. Primeiro, Jesus realmente morreu por crucificação. Segundo, seus discípulos acreditavam sinceramente que ele ressuscitou, e morreram por isso. Terceiro, Paulo, um perseguidor feroz, se converteu após afirmar que viu Cristo ressuscitado. Quarto, Tiago, irmão de Jesus, que antes era incrédulo, também se converteu após uma experiência com o Cristo ressurreto. Quinto, o túmulo estava vazio. Nem os inimigos de Jesus conseguiram negar isso. Quando você junta todos esses fatos, a teoria da ressurreição não é apenas possível, é a explicação mais coerente. E é por isso que 2000 anos depois, o mundo inteiro ainda fala sobre esse momento. Terceira pergunta: a ciência já provou que Deus não existe? Não, e nunca poderia. A ciência estuda o mundo natural. Deus é sobrenatural. A ciência busca causas materiais. Deus é imaterial. Usar ciência para negar Deus é como usar um microscópio para tentar encontrar um sentimento. São categorias diferentes, mas aqui está o detalhe que muitos não enxergam. A ciência só funciona porque Deus existe. O universo é ordenado, possui leis constantes, matemática funciona, lógica fancy, consciência existe. O mundo é explicável. Essas coisas não são fruto do caos, são a assinatura de uma mente. A ciência investiga a criação, a fé reconhece o Criador. Quarta pergunta: a Bíblia apoia a escravidão? Não. O que existe é um enorme mal-entendido histórico. Quando lemos escravo na Bíblia, pensamos na escravidão brutal das Américas. Uma instituição baseada em sequestro, tortura, racismo e exploração. Mas isso nunca foi aprovado na Escritura. Pelo contrário, era condenado com pena de morte. A palavra usada no Antigo Testamento se refere, em muitos casos, a servos contratados, trabalhadores endividados que recebiam casa, alimento e salário. Havia limite de tempo, 6 anos. No 7º, eram libertos. A lei protegia o servo e proibia abusos. E no Novo Testamento, a semente da abolição já estava plantada. Paulo diz:
Em Cristo não há escravo nem livre. E manda Filemão tratar Onésimo como irmão, não como propriedade. O cristianismo não criou a escravidão. Ele foi o maior agente para destruí-la. A quinta pergunta é: existe evidência histórica de Jesus fora da Bíblia? Sim, e é mais do que muita gente imagina. Temos referências de escritores romanos, judeus e gregos. Tácito, Suetônio, Plínio, Luciano e principalmente Flávio Josefo. Todos mencionam Jesus, seus seguidores e até sua morte. E o mais surpreendente é que muitos desses autores eram hostis ao cristianismo. Mesmo assim, confirmam detalhes da vida de Cristo. E isso tudo sem falar das fontes internas da própria Bíblia. Credo primitivo de 1 Coríntios 15, tradições orais anteriores, as cartas de Paulo, cânticos e hinos da igreja primitiva. Fontes que datam apenas poucos anos após a morte de Jesus. A existência histórica de Cristo é tão bem estabelecida que praticamente nenhum historiador sério menos cristão ou ateu duvida disso, e depois de tudo isso, vem uma verdade profunda. A apologética não existe para vencer debates. Ela existe para vencer corações, não para humilhar quem pergunta, mas para iluminar quem busca, não para provar que estamos certos, mas para mostrar que Deus é verdadeiro. A fé cristã não é um salto no escuro, é a resposta mais consistente para a história, para a razão, para a existência, para a alma humana. E quando alguém te perguntar por que você acredita, você não precisa ter medo, porque a sua fé não está baseada em boatos, mitos ou invenções, mas em fatos, evidências, história, razão e, acima do tudo, na experiência real com o Deus vivo. Que o Senhor te fortaleça para responder com verdade, com coragem e com amor. Porque a fé cristã não apenas resiste às perguntas, ela brilha ainda mais forte por causa delas.